Dia 2. Aceita teu ser. Aceitar teu ser é aceitar-me. Aceitar teu ser é aceitar tua herança. Agora é o momento de chegar à aceitação plena, tanto do ser humano quanto do ser da unidade. É o momento da fusão final dos dois em um só ser, o ser elevado da forma. Tu te desprendestes do ego, reexaminastes tua vida, desprendeste padrões anteriores e agora vês a diferença entre a imagem que mantens de ti e o teu ser presente. No entanto, em momentos de abertura, em momentos em que desejarias a paz, memórias de tua vida continuam a reproduzir-se em tua mente e muitas vezes continuam te trazendo tristeza e arrependimentos. Todos esses momentos que reexaminas te trouxeram aqui. No entanto, reconheço que ainda não desenvolvestes a capacidade de aceitar isso completamente. Para a maioria de vós, muito do que considerastes vossos erros e vossas más escolhas já foi reconciliado. Podeis ver o padrão da vossa vida de maneira tão clara agora, como se uma biografia magistral tivesse sido escrita sobre ela. É a clareza que trouxe uma nova obsessão para alguns de vós. Tua vida é vista como mais inteira agora. As partes estão se encaixando. Podes ver como passastes de uma aparente falta de propósito, para o propósito. És como um inventor que desperdiçou muitos anos e muito dinheiro e enfrentou muitas dificuldades em muitos projetos que não chegaram à fruição e que agora conseguiu inventar exatamente aquilo que sempre havia visualizado. Esse é o momento em que a realização e o desejo convergem, o momento de reconhecer que tudo valeu a pena. Esse é o momento da revelação do significado. Tu, que por muito tempo te empenhastes para dar significado àquilo que não tinha propósito, vês aqui o significado revelado. Entretanto, não consegues aquietar alguns de teus arrependimentos. Esses sentimentos já não é tão forte como antes e é pouco provável que ainda experimentes culpa ou vergonha. Mas é possível que as feridas que infligistes a outros pesem sobre ti agora. E como se nesse topo da montanha tivesse descoberto uma leveza de ser, e ainda assim houvesse essa pedra de arrependimento em teu interior. Continuas a ter um sentimento inquietante de que essa pedra de arrependimento te manterá sempre preso ao ser que eras antes, que não importando quão te eleves, essa pedra continuará te arrastando de volta. Esse sentimento que te impedirá de receber o segredo da sucessão. É como a força da gravidade, um sentimento de que não serás capaz de permanecer nessa altura pelo tempo suficiente para beneficiar-te do que será compartilhado aqui. Parte desse sentimento deriva das ideias equivocadas que ainda permanecem acerca da tua falta de valor. Parte desse sentimento deriva da ideia equivocada de que podes fracassar, mesmo aqui. Essas são as tentações que enfrentam aqueles que ousaram subir a montanha. Não é a altura que alcançastes que faz com que tenha medo de cair. São as profundidades a que sentes que descendem uma vez, que originam teu medo aqui. Na verdade, são principalmente julgamentos. Julgamentos que surgem de tua consciência, daquela parte de ti que comparava tuas ações às leis do homem e às leis de Deus e te considerou culpado. Permita-me perguntar-te agora, esses sentimentos vinculados à tua crença de que feriste outros, não são sentimentos de tristeza? Acaso não lamentas por essas ações?
Já não expressastes teu desejo de que tivesse agido de maneira diferente? Podes ver uma maneira de mudar o passado ou de consertar o que aconteceu no passado? Agora é o momento da aceitação. Mesmo dessas ações que preferiria não aceitar, elas aconteceram. Foram o que foram. Não te peço que esqueças. Se teu lar tivesse sido destruído por um tornado ou por uma inundação, em vez de pelo adultério e pelo divórcio, não verias o benefício de aceitar o ocorrido e seguir adiante? Talvez contestes isso ao dizer que, se tivesse sido o adúltero, ou seja, a causa do divórcio, isso teria sido diferente de um tornado ou de uma inundação. Sim, isso é diferente, mas essa diferença não faz com que tais ações estejam além da ideia de aceitação. Por outro lado, se tu tivesse sido a vítima inocente de um companheiro adúltero, um companheiro cujas ações levaram ao divórcio e à destruição do teu lar, não podes aceitar que isso é algo que aconteceu? Deixemos de lado por um momento quaisquer consideração de outros possíveis resultados de tais ações, sejam eles negativos ou positivos de teu julgamento. Buscamos a simples aceitação dos fatos de tua vida. Eu poderia dar milhares de exemplos aqui, mas o ponto é que não estamos buscando graus de ação incorretas ou de transgressões. Todos vós tendes momentos que desejarias voltar a viver e decisões que desejarias mudar. Essas ações não podem ser mudadas, é por isso que a simples aceitação é necessária. Não falamos aqui de perdão nem mesmo de expiação, pois já discorremos sobre ambos detalhadamente. Todos vós já passastes pelo tempo da ternura, o tempo de que procedeu vosso dar e receber do perdão, vosso pedido e concessão da expiação, vosso revisão e desaprendizado do que é percebido como as lições de sua vida. No entanto, da mesma maneira como és chamados aqui para aceitar-me, apesar de possíveis temores, tais como crenças religiosas, és chamados para aceitar a ti mesmo. Essa aceitação incondicional é necessária. Darei a ti um último exemplo para tornar nossa conversa mais clara possível. Esse é um exemplo da minha própria vida, um exemplo cujas ideias ainda afligem muito de vós. Esse exemplo é o da crucificação. Para muitos de vós, a crucificação está entre as razões pelas quais hesiteis em aceitar-me plenamente. Para vós é difícil acreditar que meu sofrimento simbolizava o fim do vosso, quando ainda existe tanto sofrimento. Acrescentarei aqui o exemplo da minha ressurreição. Para vós é difícil acreditar que a minha ressurreição anunciava a vida eterna, quando a morte tem sido uma companheira constante de todos que vivem desde a minha época. Para vós é difícil acreditar que o seguir-me não trilhareis os mesmos passos que eu. Talvez vos seja concedida a vida eterna, mas não sem que antes tenhais sofrido como eu sofri. Essa ideia dificilmente seria uma ideia alegre com qualquer iniciar o trabalho que vamos fazer juntos. Como dito antes nesse curso, minha vida é a vida exemplar. É possível que, de maneira como falei dela, recentemente tenha levado alguns de vós a considerá-la uma vida simbólica, em vez de uma vida real. Todas as vossas vidas aqui são simbólicas e não reais, assim como a história da criação é simbólica e não real. Isso não significa que a minha vida não tenha acontecido, que não tenha ocorrido no tempo e no espaço, da mesma maneira como a tua vida está ocorrendo agora no tempo e no espaço. O que isso significa é o que ocorre no tempo e no espaço é simbólico, é representativo de algo mais. Assim, voltemos a considerar a minha vida apenas brevemente e consideremos esse algo mais que ela poderia representar. Minha vida construiu dos mesmos elementos principais que a tua: nascimento, passando pela infância até a maturidade e, com a maturidade, a atuação no mundo, o sofrimento, a morte e a ressurreição.
Há narrativas de minhas ações que começaram com o aparecimento da minha forma no mundo, mas que ocorreram principalmente durante o tempo da minha maturidade. Essas narrativas não destacam a época da minha infância, já que essa é uma época comumente considerada como a época da inocência. As narrativas da minha maturidade geralmente começaram com o renascimento de quem sou, reconhecimento de quem sou. Isso é simbólico da ideia estabelecida aqui de que, quando não fores consciente de quem tu és, tua vida não começou nem literal nem simbolicamente. Foi quando me tornei consciente de quem eu sou que minha vida ganhou significado. Poderia ser argumentando que tal consciência existia no momento do meu nascimento. E isso também seria correto, uma vez que todos os nascimentos deveriam ser ansiosamente esperados como o princípio do eu sou. Uma vez que a maioria dos nascimentos é vista dessa maneira e a maioria das vidas adultas não o é, nos encontraremos aqui na vida adulta. Assim como minha vida adulta começou com o reconhecimento de quem eu sou, assim como a tua. Esse momento foi seguido por minha vida exemplar. Uma vida que começou com os 40 dias e 40 noites que passei na montanha e continuou com a minha união com os meus irmãos e irmãs ao trazer-lhes a luz à escuridão, poder aos impotentes, saúde aos enfermos e vida aos mortos. Minha vida tocou todos aqueles que estavam dispostos a serem tocados, mudou todos aqueles que estavam dispostos a serem mudados. No entanto, uma grande falta de disposição continuava existindo. A disposição ainda não pairava sobre a humanidade. A escolha foi feita coletivamente para permanecer na ilusão. A escolha pela perpetuação do sofrimento foi feita, e assim eu respondi a tal escolha. Um exemplo de resposta era necessário. Um exemplo foi um gesto simbólico. Ele também foi uma escolha, uma das escolhas de trazer a todo aquele sofrimento sobre mim e matá-lo. De dizer, isso é o que faremos com o sofrimento. Nós o eliminaremos de uma vez por todas. Nós o crucificaremos na cruz do tempo e do espaço e o enterraremos, para que não precise mais existir e para demonstrar que uma vida nova se segue à escolha de pôr fim ao sofrimento. Eu não sofri, pois sabia quem eu era e escolhi não sofrer. Esse é o significado da ideia que foi repetida como eu morri pelos vossos pecados. Minha morte tinha a intenção de demonstrar que o fim do sofrimento havia sido chegado e com ele a vida eterna. Aqui, portanto, é onde tu necessitas fazer a escolha que aqueles de meu tempo não puderam fazer. A escolha de pôr um fim ao sofrimento. Essa é a escolha que fiz por todos. Essa é uma escolha que fazes por todos também. A disposição paira agora sobre a humanidade. O que minha vida demonstrou precisa apenas ser novamente demonstrado. No entanto, isso não acontecerá se te agarras ao sofrimento. Se não aceitas teu ser, a totalidade de ti, te agarras ao sofrimento. É por isso que, primeiramente, necessitavas aceitar-me. Aceitar-me é aceitar o fim do sofrimento. Aceitar o fim do sofrimento é aceitar teu verdadeiro ser.